Então vamos responder alguns comentários de vocês. E tem um comentário que eu recebi recentemente, que é uma daquelas coisas que eu falei, tem que fazer um vídeo para explicar isso aí. Você lembra quem você é, assim que eu falar. Que é, alguém falou, mas olha cara, os empresários eles são corruptos. A empresa, o capitalismo, o empresariado brasileiro é corrupto, ele é bandido. Então, se você deixar tudo na mão deles, ferrou. Não, pera. Nós temos um possível, provável, especulável, não posso dizer nada senão eu posso ser processado, índice de corrupção no empresariado brasileiro de maneira geral, que eu não posso especificar porque eu gosto de não ter processos na minha cabeça? Sim. Agora, isto não é a natureza das pessoas. Tem muita gente que pensa que a natureza das pessoas é ser malvada, ou boa, ou corrupta, ou pura, ou... Não. As pessoas respondem a incentivos. Isso é uma coisa que eu puxo de análise do comportamento. Eu estudei psicologia, era o que eu gostava de estudar, análise do comportamento, era muito legal, behaviorismo. E sempre que você vê um comportamento, dá aquele passo para trás e olha o ambiente. Olhe aonde este comportamento aconteceu, o que causou ele, quais são os incentivos que levam a isso. Porque nós temos um empresariado hoje um pouco assim, não tanto honesto, mas vamos analisar qual é o ambiente brasileiro. É o Brasil. Não sei se você ficou sabendo. E vamos olhar os últimos anos de governo. Bom, a gente teve aí uns anos de PT. Antes disso, a gente tinha o socialista azul, que era Fernando Henrique Cardoso. A gente teve Fernando Collor de Mello. A gente teve Sarney. Dá para estabelecer muito bem que, assim, meio que estatismo, né? Então, você pode falar, mas Rafael, Fernando Henrique Cardoso era um neoliberal. Sim, mas ele criou várias das agências reguladoras que existem hoje. Só pra você ter uma noção. E não privatizou Petrobras e enfim. Se você quer empreender no Brasil, você vai ter que jogar com o governo. É um player, é um ambiente, é onde a coisa tá, é onde os comportamentos estão acontecendo. Então vamos especular que a gente tem aqui um tipo de evolução darwiniana da coisa. A gente tem empresários honestos e empresários desonestos. A gente tem empresários que querem só vender, competir no preço, fornecer bons serviços ou bons produtos, eles estão ali querendo fazer uma coisa ética, honesta. E você tem os caras que falam, vamos subornar todo mundo e dane-se. Vamos participar, vamos tentar ferrar umas licitações aqui, vamos trabalhar com o governo, vamos ativar o governo para ferrar os caras com patente, vamos fazer umas coisas loucas. Se você não tem o governo como player, você tem o cara que faz alguma coisa boa e o cara que não faz. Quem vai sobreviver? No curto prazo, eu não nego, no curto prazo, o cara que quer fazer umas maracutaia pode ganhar uma vantagem. No longo prazo, não funciona. No longo prazo, vai ser quem fornece um serviço ou um produto bom. Mas, quando você tem o governo como um jogador nesse campo de batalha aí, que é o jogador ali de futebol que pode chegar a quebrar a canela de todo mundo e o juiz não dá cartão, porque o juiz é esse cara, você fala, bom, isso muda o jogo, né? Então a gente vai ter uma espécie de evolução darwiniana. Nós temos o empresário que está disposto a usar o governo, a entrar em conluios com o governo, a corromper o governo, e o que não. Quem vai ganhar? Exatamente, o cara que, claro, não serão todas as grandes empresas. Podem existir muito bem grandíssimas empresas hoje, aqui no Brasil, operando, que não fizeram nada com o governo, fizeram coisinha pouca ali e tal. Pode ter, não estou dizendo que são todas, não me processe. Mas você tem uma tendência, um incentivo, uma força, um vetor muito grande, levando na direção de seja um empresário corrupto. Eles são os que sobrevivem. A gente tem uma evolução darwiniana operando aqui. Agora, note, essa coisa opera do outro lado também. Porque nós temos os políticos que não estão dispostos a fazer conchavos. Tem aquela galera que fala, especialmente na política pequena, assim, que aquela política de cidade, ou aquela política mais ingênua, assim, novo e tal. É o político que fala, não, eu não estou disposto a aceitar subornos, a fazer trocas, a fazer conchavo, a fazer um tomar lá da cá, porque daí eles me ajudam aqui e tal. Eu não quero fazer isso, eu quero ser honesto. E você tem um político que fala, não, vamos fazer tudo, vamos trabalhar com essas empresas, vamos fazer um acordo e tal. Qual desses tem um maior incentivo para prosperar? Porque eles têm que ser eleitos, eles precisam de dinheiro para eleição, eles precisam ter poder, eles precisam ter influência lá dentro.
para continuar sendo eleitos, para crescer os partidos deles, o que aumenta a chance deles serem eleitos. E podem existir muitos políticos aí com intenções boas que de fato nunca fizeram nada. Podem existir, não estou dizendo nomes nem nada específico. Mas qual é o incentivo neste ambiente? Qual é o que tem a vantagem? O que se corrompe ou o que não se corrompe? O que se corrompe. Você fala, Rafael, peraí. Isso aí tá uma construção meio... não vai dar certo, né? Porque você tem o incentivo para que o empresário seja corrupto e quando ele existe, você tem incentivo para que o político seja corrupto também. Só que daí quando ele fica corrupto, tem um incentivo maior para o empresariado ser corrupto. Aí você fala, mas Rafael, o empresariado no Brasil é corrupto. Por que será? Por que será que isso acontece? Qual é o processo, né? Enquanto você tem um governo, você tem um incentivo para corrupção, você tem um incentivo para violência ser usada através do governo para você conseguir atacar empresas de jeitos que você não conseguiria sem um governo. Isso incentiva o empresariado podre, sim, que não precisa necessariamente oferecer um serviço ou um produto bom, sim, porque ele pode simplesmente usar o governo para forçar você a comprar esse serviço. Por exemplo, transporte coletivo. E não precisa ser bom, ou barato, ou de qualidade. Ele simplesmente fala, o governo, então tem um outro cara com um ônibus ali, prende ele, e o governo fala, tem que prender o cara, né? Esses são os incentivos. Não quer dizer que o empresariado é inerentemente corrupto, mas essas são as regras do jogo. Se você fizesse uma luta do UFC em que vale chute no saco, meu filho, você ia ver voadoras dinâmicas transcendentais voando nas bolas um do outro. Você fala, não, mas é que os atletas fazem isso. Bom, quando você libera, quando você permite, quando as regras do jogo colocam isso, sim, você vai ter isso. Quando você tem um governo na economia, sim, um incentivo para corrupção existe. Tire isso, o jogo muda. É importante lembrar disso e é importante lembrar das causas das coisas, não apontar só os sintomas. Olhar as causas significa que você está fazendo uma atividade cada vez mais rara hoje, que é pensar. Tente isso. Tchau, tchau.